nós pregaremos de forma temática. E o tema que eu coloquei aos irmãos nas mensagens foi quando as nossas orações não são respondidas. A pregação expositiva ela é fundamentalmente bíblica e ninguém pode negar isso. Entretanto, a pregação expositiva, onde você pega um texto e, como resume Hernandes Dias Lopes, ler, explicar e aplicar, se a gente fosse resumir pregação expositiva, ela, entretanto, não significa um único meio correto e bíblico de se expor às Sagradas Escrituras. De fato, a pregação tópica e temática ela tem mais riscos de você errar. Ela dá mais trabalho, vamos dizer assim, a chance de erro é maior. Entretanto, não quer dizer que ela não seja bíblica. Então, atentando para esses detalhes, eu resolvi compartilhar ou pregar essa mensagem hoje de forma não expositiva, como tradicionalmente se faz. Mas nem por isso ela deixará de ser uma pregação bíblica. Como foi dito anteriormente, os textos muitas das vezes são tirados de contextos para virar um pretexto para a gente justificar uma ideia. Então a gente pega versículos isolados para tentar passar uma ideia. Isso acontece muito em pregações temáticas, principalmente por meios não reformados. Então eles, para justificar uma ideia, vão tirando versículos atrás de versículos de forma totalmente descontextualizada. Por isso, então, eu tomei muito cuidado para pegar cada um desses versículos dentro do seu contexto, mostrando os motivos que levaram ou que levam as nossas orações a não serem respondidas. E a definição básica de oração é comunhão com Deus. Se é que a gente pode resumir de forma tão breve algo tão precioso como oração. Não só deve estar envolvido a comunhão, mas ela é a parte central, de fato, da oração. E oração, então, envolve a devoção, pedidos, clamores, motivos que podemos louvar, enfim, agradecimento, diversas coisas. Em relação à oração, nenhum de nós podemos compreender, de fato, como que ela pode funcionar plenamente no plano de Deus, essa que é a verdade. E a visão calvinista que nós adotamos como igreja presbiteriana reformada enfatiza simplesmente que a soberania de Deus e a sua aplicação de que Deus vai trabalhar de acordo com a sua perfeita vontade, independente até mesmo do que os homens levarem até ele diante de Deus em oração. Entretanto, a oração ela deve estar sempre em sintonia com a vontade de Deus. E nós não podemos também negar que a Bíblia nos diz que há determinadas ações o qual Deus determinou que serão executadas baseadas na nossa oração. Parece uma tensão, né? Parece dois extremos. Mas Deus não é soberano, então a gente não precisa orar, mas há determinadas coisas que Deus vai agir por meio da oração. Então, resumindo, a oração é vista simplesmente como uma forma de alinhar com Deus aquilo que Ele já determinou fazer, mas também é se suplicar a Ele para que Ele faça algo por nós, porque de outra forma, então, Ele não faria. Então, essa tensão bíblica, ela existe. A Bíblia, de fato, fala da soberania absoluta de Deus, mas também declara que dentro dessa soberania, Ele convida o seu povo a orar a Ele, a implorar a sua ajuda, a orientação, a provisão, a proteção, a misericórdia e as necessidades que nós temos. Ao tratarmos então desse assunto com os irmãos, eu não quero criar aqui também uma fórmula para orações respondidas. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Então, eu não quero criar assim, olha, siga esse caminho que todas as vezes que você seguir esse caminho, a sua oração vai ser respondida. Não, orações respondidas compõem um dos mistérios e dos propósitos de Deus, que são insondáveis. Muitas das vezes, nós não temos nenhuma das atitudes que eu vou listar abaixo. Nós não temos nenhuma delas. Mas mesmo assim, Deus não responde às nossas orações. Por quê? Nós não sabemos. Então, quando nós tratamos de orações não respondidas, nós estamos falando de pedidos tanto legítimos quanto ilegítimos. Tem gente que pede coisas que Deus jamais vai atender, que são coisas fora da vontade de Deus, que são coisas ilegítimas. Essas Deus já não vai responder de fato. Entretanto, há coisas que são legítimas, que nós pedimos a Deus, mas Ele não responde. Por que será? Por que será que as nossas orações não são respondidas em algumas circunstâncias, mesmo sendo pedidos legítimos? Nós não sabemos de fato, porque os propósitos de Deus são insondáveis.
ele pode estar forjando o seu caráter, pode estar testando você, pode estar lhe moldando a imagem de Cristo, ou simplesmente não é tempo dele de agir naquilo que nós clamamos, ou pode ser tudo isso, ou pode ser de fato outras coisas que nós nem sabemos de fato o que está acontecendo. Mas, enfim, resumindo, a oração é vista simplesmente como uma forma então de nós alinharmos com a vontade soberana de Deus. E o meu desejo com vocês é avaliar se a sua oração não está sendo respondida e por que ela não está sendo respondida. Mas esse caso não tem a ver necessariamente com Deus, o porquê ele não está te respondendo agora, não, mas tem a ver com você. Se você avaliar por que a sua oração não está sendo respondida, ou seja, a causa sendo você mesmo, as suas atitudes e as atitudes do seu coração. E, de fato, é que eu quero chamar a sua atenção para aquilo que cabe a nós fazer, nós fazermos, para que as nossas orações sejam ouvidas em primeiro lugar e também respondidas. Mas lembre-se sempre, no tempo de Deus, conforme Ele quer e conforme Ele deseja e para a glória dEle somente. Então eu quero avaliar com vocês 8 características do porquê que nós podemos sondar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes do porquê das nossas orações não serem respondidas. E nesse caso, por não ser uma pregação expositiva, mais temática, e lembre-se, cada versículo desse que eu estou usando, eu tive muito detalhe, fui muito minucioso para saber se eu não estava tirando nada de contexto, tá? Então fique em paz, com que tudo que nós vamos falar aqui está dentro do contexto de Deus não responder determinadas orações. E nós vamos ver 8 motivos. Se você puder anotar ou mesmo gravar isso, fique à vontade. O primeiro é erros no relacionamento entre marido e mulher. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: aos casados, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Lembrando aqui que o contexto desse texto de 1 Pedro 3,7 não está falando de oração. Ele está falando da submissão do lar no relacionamento entre marido e mulher, ok? Entretanto, essa relação entre marido e mulher afeta diretamente a oração. E aí no final ele fala, olha, faça tudo isso aqui para trás. No final ele fala, para que não se interrompam as vossas orações. Existem 2 hipóteses para esse texto. A primeira é que Deus pode realmente impedir a oração feita a ele por causa de que ele não fez isso tudo para trás. O que é? Viver a vida comum do lar, discernimento, consideração para com a esposa, que é a parte mais frágil, tratar ela com dignidade, porque eles dois são herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, se ele não faz tudo isso, a oração, Deus pode interromper a oração dele. Mas também pode ser que pelo fato dele não cumprir nada do que foi dito anteriormente, pode ser que eles deixam de orar. E independente se Deus está interrompendo a oração daquela pessoa, ou se de fato ele deixou de orar, o final da história é o mesmo, ou seja, a oração não será respondida. O resultado final é o mesmo. Seja porque Deus interrompeu a oração dele, ou seja porque a pessoa mesmo deixou de orar. Ela mesma interrompeu a oração feita a Deus. E sabe, meus queridos, o marido então deve honrar a sua esposa para que a sua oração não seja impedida. Ou seja, se o marido não ama, se ele não honra e não respeita a sua esposa, esse comportamento impedirá as orações dele. Então, o primeiro aspecto é erros no relacionamento entre marido e mulher. O segundo aspecto de uma oração interrompida, ou seja, Deus pode não estar respondendo às nossas orações, é a falta de perdão. Marcos capítulo 11, verso 25 diz o seguinte: por isso, vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, isso aqui é muito claro, principalmente na hora do nosso culto de confissão, no momento de confissão de pecados. Ou seja, quando nós estamos pedindo perdão a Deus naquele momento do culto, mas nós não perdoamos alguém, Deus fala que o nosso Pai Celeste não nos perdoará, porque a condição para que Ele nos perdoe é se nós temos alguma coisa contra alguém e nós então devemos ir lá e pedir perdão. E o contexto de Marcos aqui refere-se exatamente ao poder da fé, os nossos pedidos feitos a Deus e a resposta desses pedidos de oração. Marcos está tratando então de fé, oração e perdão. E esses três elementos estão interligados e essenciais para todos aqueles que buscam um verdadeiramente relacionamento com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, Jesus mostra que para uma oração autêntica nós temos que perdoar o nosso próximo. Perdoar um ao outro não é uma opção na família de Deus, que exige, na verdade, um resultado de um alto preço para que Ele pagou por nós para perdoar os nossos pecados. Então, meus queridos, uma relação frutífera com Deus requer uma reconciliação com os nossos semelhantes. Então, o primeiro aspecto de uma oração, porque talvez as nossas orações não estão sendo respondidas, é relacionamentos errados entre marido e mulher. O segundo aspecto, então, é falta de perdão, quando nós não perdoamos uns aos outros. E o terceiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês essa noite, porque talvez a nossa oração não está sendo respondida, é uma motivação errada. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Vamos ler todo esse verso. Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz o seguinte: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Ou seja, eles falam, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares com os vossos próprios prazeres. O contexto que Tiago está trabalhando aqui anteriormente, no capítulo 4, antes do versículo 3, mostra exatamente guerras entre as pessoas. E ele fala que as guerras entre essas pessoas, as causas dela é por causa dos prazeres carnais das pessoas, porque elas cobiçam as coisas umas das outras e por causa dos pedidos errados, com motivações erradas no coração. Tiago, então, não está prometendo que nós simplesmente orarmos e pedirmos alguma coisa para Deus, todos os nossos desejos serão satisfeitos. Não. Orar pelo que necessitamos e desejamos demonstra sabedoria, mas oração é o meio pelo qual Deus modela os nossos desejos para se conformar aos desejos do próprio Deus. Quando deixamos de nos aproximar de Deus em oração a respeito das nossas necessidades, somos propensos a recorrer à ganância e aos esforços carnais e mundanos. Sabe, meus queridos, por que é frustrado o desejo de ter dessas pessoas aqui? Elas desejavam, mas não tinham. Por quê? Por causa de uma falha no modo apropriado que elas oravam. Nada tendes, primeiro porque eles não pediam. E quando eles pediam, eles faziam de modo errado, com motivação egoísta no coração. Essa é a razão deles não receberem. Sabe, meus queridos, eu quero encerrar esse texto curto, que Tiago havia dito no início desse versículo, que apesar deles cobiçarem, eles nada tinham. Ele então agora dá motivo por que exatamente eles nada têm. E aqui ecoa exatamente aquilo que está escrito em João capítulo 16, verso 24, que até agora nada tendes pedido em meu nome. Jesus fala isso. E ele ensina claramente aos seus discípulos que nós devemos pedir antes que nós recebêssemos. É claro que também Deus abençoa os seus filhos, mesmo quando nós não pedimos. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus sem qualquer, de fato, nós
peçamos a Deus. Contudo, o meio geral que Deus determinou foi que nós pedíssemos, que nós orássemos a Ele, que nós batêssemos e nós suplicássemos. Mas, meus queridos, o motivo de pedir mal é explicado por Tiago, para esbanjar com os vossos próprios prazeres. Ou seja, Deus considera também a motivação por detrás de cada um dos nossos pedidos. Eles tinham pedidos negados porque achavam que Deus tinha que satisfazer os seus desejos e as suas paixões. Então não basta orar, nós temos que orar com os motivos corretos. Quarto aspecto, então, primeiro é relacionamentos errados entre marido e mulher. Terceiro, falta de perdão. Segundo, falta de perdão. Terceiro, motivação errada. Quarto, pecados ocultos que não são confessados a Deus. Olha o que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Tem aquela famosa música, de uma irmã nossa, eu espero que ela corrija a letra da música dela, mas se porventura ela não corrigir, pelo menos você já está consciente disso. Que é aquela, Deus não rejeita a oração é alimento. Há um erro teológico nessa canção, de fato Deus rejeita orações. Orações de pecados ocultos não confessados é um exemplo de oração. E nós vamos ver 8. Nós estamos no quarto. E o contexto aqui, fundamentalmente, é porque Deus não ouve a oração do povo de Israel por causa das iniquidades dele. O povo, então, começa a questionar a Deus e parece que Deus não está respondendo às orações deles. E eles ficam se perguntando, Deus, mas por que você não está respondendo às nossas orações? Por que nós não sentimos mais a sua presença, o seu poder em nossas vidas? Por que Deus não mantém, parece mais, as suas promessas? Parece que as promessas de Deus estão distantes. E as respostas, eles vêm, de fato, é que parece que Deus não está agindo de forma suficientemente poderosa. Mas o erro, meus queridos, não está em Deus. O erro está nos pecados ocultos do povo de Israel. Então esses pecados é uma espécie de barreira, uma separação entre Deus e o povo. A iniquidade e os pecados dele então impedem uma comunicação entre Deus e o seu povo. O povo então está angustiado, está sofrendo, e o profeta então se apresenta mostrando que não é uma omissão de Deus. Pelo contrário, ele diz, o seu braço não está curto para que não possa socorrer, o seu ouvido não está insensível para que não ouça os seus clamores. Assim, a razão então não é porque Deus não está disposto a agir, a causa da não ação de Deus é por causa dos pecados do povo de Israel. E quinto motivo, então, por que as nossas orações podem não estar sendo respondidas. A primeira é porque nós estamos tendo uma atitude deliberada em desobedecer a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 9, diz o seguinte, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Ou seja, é pela palavra e pela oração que a nossa comunhão com Deus é mantida. Deus fala conosco por intermédio da sua lei e espera que nós ouçamos, prestamos atenção a Ele. Nós falamos com Ele por intermédio da oração e esperamos também obter uma resposta. Se não considerarmos a palavra de Deus, meus irmãos, as nossas orações não somente não serão aceitas, como será uma abominação para Deus. Não somente os nossos sacrifícios, que eram indicação cerimonial, mas até mesmo a oração. Ou seja, por causa dos deveres morais que nós não estávamos cumprindo diante da palavra de Deus.
E sabe, meus queridos, a oração não pode ser divorciada de quem ora. A vida de quem ora é exatamente uma vida de oração. A vida de quem ora é a vida da oração, de oração. Se a nossa vida estiver errada, se nós estivermos desobedecendo constantemente, de forma deliberada a palavra de Deus, a nossa oração não será ouvida. A iniquidade do nosso coração, ela vai interromper a nossa oração. Quem vai nutrindo mágoa no seu coração não pode alcançar o favor de Deus através da oração. Quem trata o cônjuge sem amor, as suas orações serão interrompidas, como nós vimos. Então, se você desvia de ouvir a lei de Deus, a sua oração não só será não ouvida, como será abominável. Mas sabe, meus queridos, Deus tem prazer em ouvir e atender aqueles que o buscam. Ele não vai rejeitar um coração quebrantado. Ele tem pressa em atender aqueles que o invocam. Porém, se de forma deliberada nós tampamos os nossos ouvidos para ouvir a sua lei e desviamos o pé da sua verdade, endurecemos o nosso coração para ouvir a sua voz, então ao invés de ser um deleite para Deus, vai se tornar um desgosto e até mesmo uma abominação. Penúltimo lugar, porque as nossas orações podem não estar sendo ouvidas, é por causa da nossa dúvida e da nossa incredulidade. Tiago, capítulo 1, versos 5 a 7, diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aqui ele vai diretamente aos nossos pedidos de oração. Em Marcos, capítulo 11, verso 25, complementa isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, a oração de fé concentra-se em fazer a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, a incredulidade, como eu já preguei para os irmãos aqui de várias vezes, é o primeiro pecado do homem. E se você ora duvidando de Deus, se você ora talvez assim, Deus, mas esse pedido parece ser tão distante, esse pedido parece ser tão impossível, se você ora assim, meus queridos, não crendo, saiba de uma coisa, há um grande risco da sua oração não ser respondida. Mas lembre-se, você tem que pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus na sua palavra. Deus não te dá uma carta branca no sentido de você pedir qualquer coisa. Ah, se você tem fé, pede aí qualquer coisa. Sei lá, Deus vai te ouvir e aí você vai receber. Não. Isso tem que estar de acordo com a vontade de Deus na sua palavra. Porque se não tiver, Ele não vai te ouvir. Então, o primeiro pecado do homem, a incredulidade, não só separa o homem de Deus, daqueles que creem em Cristo e dos que não creem, mas também impede a sua oração de ser respondida. E por último, quando nós fazemos orações para os homens e não para Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tem gente que gosta de orar bonito, com palavras tão difíceis, que esquece que estão orando para Deus e acabam orando para homens. Vocês acham de fato que Deus vai responder orações que estão mais preocupadas com as pessoas que estão ouvindo do que para quem Ele está dirigindo a oração? A oração hipócrita, ela sempre concentra em si mesmo e não foca no Deus que vai responder essa oração. Eu não vou ter tempo, meus irmãos, porque o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria destrinchar melhor esse termo.
Mas, de fato, os fariseus estavam muito preocupados em questão de orar nas esquinas para serem vistos, queriam fazer orações longas e queriam orar nas sinagogas para que todo mundo visse. Sabe, o que vai de fato fazer com que a sua oração seja respondida é um coração sincero. Não é se a oração durou muito tempo, não é se a oração foi curta, mas de fato se ela foi sincera e para Deus. E para Deus. Por último, o oitavo, e eu encerro aqui a mensagem de hoje, a oração não é respondida quando ela é feita de forma mecânica, com vãs repetições. Mateus capítulo 6, versos 7 e 8 diz: E orando, não utilizeis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe peça. E outra falha apontada aqui então por Jesus, no próprio Mateus capítulo 6, é das repetições sem sentidos. E isso se assemelha muito às religiões pagãs. As pessoas acham que pelo fato de ficar repetindo, vão persuadir a Deus, mas não vão. E sabe, meus queridos, aqui nós não estamos falando de orações que são sinceras, que você às vezes repete. Tem oração que a gente repete, porque somos sinceros diante de Deus. Mas não faça aquela oração porque você acha que pelo você vai falar muito, você vai importunar a Deus, você vai cansar a Deus e ele vai então ceder. Aquela parábola do juiz e da viúva e do juiz iníquo, dela suplicar a causa, mostra a nós clamarmos a Deus, orar sem cessar, mas não significa vãs repetições, não significa simplesmente de forma mecânica, sem sentido, nós orarmos repetidamente e achar que pelo fato de que falamos muito, Deus vai nos responder. Então, concluindo, meus irmãos, por que orar? O propósito da oração não é informar a Deus ou mudar a sua vontade, mas é lançar tudo aquilo diante de Deus para saber se Ele vai nos responder ou não. Não que Deus precise ser solicitado, mas o fato é que nós temos necessidade da oração. A oração é comunhão com Deus, em que somos levados para um novo nível de relacionamento e atitudes que Ele deseja que nós tenhamos. A oração inclui então prece, mas é muito mais do que isso, é um momento de comunhão, é abrir-se para com Deus, confiando nele e adorando a Ele. A oração está em compartilhar as necessidades, encargos. É a fome dos nossos corações por mais de Deus, de fato. Ele quer nos ouvir, Ele quer ter comunhão conosco. Mas sabe, orar com razão é orar com um coração devoto, com motivos corretos e puros. É orar com atenção a Deus e não aos homens. É confiar no nosso Pai que Ele vai responder aquilo que vamos clamar com fé. Ele sempre, de fato, meus queridos, sempre vai atender um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos essa noite pela Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a remover os bloqueios das orações do nosso coração, para que o Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, eu quero passar aqui para motivos de orações, brevemente, para a gente estar orando por pessoas que estão enfermas, a situação da questão do lockdown na nossa cidade, por pessoas que estão empregadas, pelos desempregados e por aqueles que empregam pessoas, pelos empresários e também pelas autoridades do nosso país. Eu queria encerrar o nosso culto com esses motivos aqui de oração e termino com alguns avisos. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, pessoas que estão enfermas, como o seu Manuel. Pai, traz a cura, Deus, para as enfermidades. Livra-nos, Deus, deste mal que assola o nosso país. Traz arrependimento para a tua igreja. Nós sabemos que há um propósito, há um motivo, Deus, por qual esse vírus está aí. Mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos. Tem misericórdia daqueles que estão quase por perder os seus empregos. Tem misericórdia daqueles empresários que estão endividados. Tem misericórdia porque
por aqueles que já estão desempregados. E, Pai, que esses governadores, prefeitos e o presidente não agem de forma, Deus, política, mas pense, Deus, no povo, nas pessoas, que eles não pensem em eleições, que eles não pensem, Deus, em motivações erradas. Senhor, usando o dinheiro de forma indevida. Quanto dinheiro, Deus, não foi despejado em estados e municípios? Cadê as UTIs? Cadê os leitos de hospital? Senhor, o Senhor há de cobrar, Deus, porque o Senhor é um juiz que não falha no dia daquele juízo eterno, Deus. Então, Senhor, gera temor e tremor em corações de prefeitos, governadores e do presidente, para que essa situação cesse e para que a igreja se arrependa e para que o pecador também se entregue a Cristo. Porque esse é um sinal. Deus está com um megafone dizendo: volte-se para mim e arrependam-se dos seus pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero passar aqui para alguns avisos finais, rapidamente. O nosso prefeito lançou mais um decreto, o decreto de 1897, falando que tem mais 15 dias que as igrejas estarão fechadas. Nesse artigo fala das organizações religiosas poderão fazer atendimentos individuais previamente agendados, mas que está vedado, ou seja, cancelada a realização de cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas, a não ser por meios de transmissão das mídias sociais ou de televisão. E por último, se você tem alguma necessidade, algum auxílio, entre em contato comigo, tá? Não se acanhe, deixe a igreja ser a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Se você teve dúvida em relação a esse estudo, me peça que eu passo para você via WhatsApp. Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite.